Pai Senhor Jesus, meus irmãos, nós estaremos iniciando agora a nossa lição de número 12 da revista Discipulando da CPAD do segundo ciclo, que tem por tema Conhecendo as Doutrinas Cristãs. E o título da aula de hoje é Crendo na Graça de Deus. E o texto bíblico base é Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 10, que diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, conforme o título vai dizer, nós estaremos discorrendo um pouco, falando sobre a graça de Deus, um tema tão importante para a nossa salvação, porque fomos salvos pela graça do Senhor. Vamos entender um pouco mais, esclarecer que a salvação é fruto exclusivo da graça de Deus e ressaltar a verdade da graça de Deus sobre nós mesmos e o próprio glorioso Deus, conscientizando que a graça de Deus é um dom para se viver em boas obras. E vamos estar fazendo a leitura do comentário introdução agora, que diz o seguinte: creio no perdão dos pecados. Cremos na graça de Deus, uma das doutrinas da fé cristã mais confortantes para a nossa alma. Saber que fomos perdoados por Deus por intermédio de Cristo Jesus, através do seu sacrifício vicário, constrange-nos a não nos ensoberbecermos, pois se fôssemos julgados segundo as nossas ações, mereceríamos a condenação mais rigorosa possível. Mas é pela graça que fomos salvos. Pela graça ele nos justificou, redimiu e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isto é, podemos nos achegar a Deus sem medo, sem constrangimento. Ele é o nosso Pai e na força do Espírito Santo somos co-herdeiros com Cristo. Aleluias. Existe um texto bastante interessante, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que vai dizer o seguinte, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os pecados. É um pouco do que vamos discorrer nessa aula de hoje, para que possamos entender a importância de Cristo na obra salvífica, na obra da salvação, no processo de restauração da salvação do homem e da reconciliação do homem para com Deus, pois Cristo ele é o nosso religar. E vamos discorrer justamente sobre isso, sobre essa obra salvífica, sobre a obra da graça. Iniciando aqui o item de número 1, ele vai dizer o seguinte, que a salvação ela é fruto da graça de Deus, começando pelo engano da autojustificação. Como nas religiões pagãs, as pessoas precisam praticar uma série de rituais em relação ao seu próprio corpo, apresentar oferendas e cumprir uma agenda rigorosa ou religiosa a fim de se autojustificar. Sacerdotes e líderes dessas religiões, a partir desse ativismo religioso, determinam quem será ou não salvo, como se eles tivessem a capacidade de lançar as pessoas no inferno ou até mesmo tirá-las de lá. Então aqui nós podemos ver que ele vai estar tratando justamente sobre essa percepção falsa da autojustificação, como se o homem, ele pelos seus próprios méritos,
pelas suas próprias ações, pelas suas próprias decisões, ele pudesse, de alguma forma, alcançar exclusivamente a sua salvação, passando totalmente diferente do caminho que não seja através de Cristo. Então, para alcançarmos a nossa salvação, nós precisamos passar por Cristo. Por isso ele vai dizer em João 14,6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E por isso que vivemos hoje, essa necessidade de sermos alcançados pela graça do Senhor e caminharmos na direção contrária do entendimento de que podemos nos auto-justificar ou podemos fazer algo para alcançar a nossa salvação. Muito do pensamento errôneo que havia na época da Inquisição, quando as pessoas vendiam, os líderes religiosos vendiam as famosas indulgências, como se as pessoas pudessem comprar a salvação por meio de uma quantia financeira. Hoje, com uma nova roupagem, é como se estivesse acontecendo isso, como se o homem pudesse fazer algo e automaticamente alcançar a sua salvação. Isso não é verdade. Há a necessidade de passarmos por Cristo, pela obra salvífica de Cristo, sem a qual nós não alcançaremos a nossa salvação. Porque a salvação é pela graça de Deus. O texto bíblico base, ele deixa claro em matéria de salvação que legislar sobre isso não pertence à lógica humana. Segundo Efésios capítulo 2, no versículo 1 ao 10, a remissão dos pecados foi uma iniciativa de Deus por intermédio de Jesus Cristo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, conforme diz o versículo 1. Estávamos mortos nos nossos pecados, e por iniciativa dele, e apenas dele, nos vivificou, isto é, tornou a nos dar vida, redimiu e ressuscitou para a verdadeira vida. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela graça somos salvos, aleluias. Nós cremos no sacrifício de Cristo, de que ele morreu e também ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Pela graça de Cristo somos salvos. E ninguém pode legislar sobre a salvação, dizer se A ou B vai ser salvo, se A ou B vai ser condenado. E nós precisamos entender justamente isso, que a graça depende de Cristo. Esse e muitos outros textos da Bíblia mostram que a salvação é um ato da graça de Deus. Esse texto que nós estamos lendo, favor imerecido, de modo que ser humano algum pode determinar quem é ou não salvo. Legislar sobre isso cabe somente a Deus. Se a graça alcançou você, não permita que tirem essa segurança do seu coração. Aleluia. Então, justamente isso que nós precisamos ter em mente. Porque a salvação ela é outorgada, ela é concedida por Cristo e através dele, e ninguém pode tirar, assim como também ninguém fora Cristo pode conceder. E entrando agora no item de número 2, que tem o título seguinte: a graça de Deus traz o verdadeiro conhecimento. No 2.1 ele começa a dizer assim, o conhecimento de quem nós éramos. Nos versículos 2 e 3 do texto base, a graça de Deus revela-nos que éramos pessoas escravas dos nossos sentimentos egoístas e mesquinhos, pois andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. O ser humano por si só tem uma inclinação para o mal. A graça de Deus conscientiza-nos com vigor. Nenhum ser humano se rende a tal verdade se a graça de Deus não o impactar, pois quem em sã consciência assumirá: sou mesquinho, sou mau, maquinei o mal contra o próximo, odeio você, só a maravilhosa graça de Deus encoraja-nos a isso. Isso muito se deve em função da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Evangelho de João, capítulo 16, vai dizer justamente a respeito disso, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, convence o homem da justiça, convence o homem do juízo.
É Ele quem vai nos convencer da nossa vida pecaminosa, da nossa vida de total prática incoerente com a vontade do Senhor, contra a palavra do Senhor, a nossa condição deplorável, a qual nós precisamos deixar para termos acesso à salvação. Somente o Espírito Santo consegue nos demover da posição onde nós estamos em direção ao Senhor. Somente Ele. E por isso nós falamos da graça, porque a graça é justamente essa ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, nos conscientizando acerca do nosso pecado. A graça do Senhor, aleluias. E passa justamente, conforme nós vimos dizendo, sobre o sacrifício de Cristo, que justamente o Espírito Santo nos ajuda a reconhecer em Cristo também o nosso Salvador. E a graça de Deus, ela também nos conscientiza a respeito da misericórdia de Deus. Porque se a graça nos mostra quem somos, por outro lado, ela revela-nos quem é Deus. Um Deus misericordioso, amoroso, que deseja salvar todos os seres humanos. Um Deus revelado em Jesus Cristo como o Pai que ama os seus filhos e não deseja que nenhum se perca. Deus ele é misericordioso, Deus ele é amoroso, Deus é Pai. Aleluia. O João capítulo 3, versículo 16, um texto bem conhecido, ele reforça muito isso. Quando diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda no versículo 17 ele diz o seguinte, que Cristo não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, nesse texto nós podemos entender que não é o João, não é o Francisco, não é o José, não é a Maria, não é nenhum homem que é capaz de conduzir o outro homem à salvação. Apenas Cristo. Aleluia. Ele continua nos conscientizando a um chamado para proclamar as abundantes riquezas de sua graça. A graça de Deus nos conscientiza de quem somos e quem é Deus, mas também nos chama a proclamar a sua riqueza à humanidade. A operação deste dom de Deus não se limita a nós. Ele quer que todos se salvem. Portanto, uma obrigação mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por isso ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, quando estávamos ainda mortos em nossas ofensas. Pela graça sois salvos. Aleluias. Uma graça que é o dom de Deus para viver em boas obras, conforme o item 3 nos informa. A graça é o dom de Deus, um presente de Deus, conforme aprendemos nas últimas aulas. No versículo 8 do nosso texto bíblico base, o apóstolo Paulo reitera mais uma vez, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pode haver dúvidas quanto a isso. A salvação é dom de Deus. Um presente que ele nos deu, uma prova também que devemos depender inteiramente dele. Nunca deposite uma confiança demasiada no ser humano. Este erra, é imperfeito e pode nos decepcionar. Mas o Deus Trino não nos decepciona. Ele nos conhece por dentro e conhece por fora. Tudo vem dele pela graça e também não vem de nós mesmos, para que nós não venhamos a nos ensoberbecer, para que não nos venhamos a tornar-nos altivos, soberbos, Sem fazer muito esforço, o ser humano tem a tendência de tornar-se soberbo. Imagine se a salvação fosse pelos próprios méritos. Por isso o apóstolo disse que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. É fácil gloriarmos, pois somos frágeis nesse sentido. E habitamos em meio a pessoas que caem nesse pecado, muitas vezes sem saber que caíram, mas a palavra continua nos falando que o mérito é de Deus, a graça é dele, um chamado para viver em boas obras, sim, mas a graça é dele. Nós aprendemos que as obras elas não podem salvar, mas a graça de Deus que nos alcança, a fé que ele produz em nossos corações, precisa apresentar bons frutos, precisa apresentar as obras, sim, as obras precisam acompanhar,
a fé. A fé ela é produzida para a salvação e ela precisa produzir bom fruto, né? Conforme o próprio João Batista, Jesus, eles reiteraram durante seu ministério. Nós precisamos apresentar bons frutos. Não fomos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para praticá-las. Isso é tão sério que as Escrituras mostram que algumas pessoas podem questionar a nossa posição de salvos em Deus se não apresentarmos obras dignas de arrependimento. Então, nós poderíamos facilmente pensar o que seria praticar boas obras. Você pode estar perguntando-se também. Poderíamos começar por jamais tornarmos-nos soberbos, amar a nossa família, suprir a necessidade das pessoas que estão perto ou longe, de acordo com as necessidades do próximo e de acordo com o que nós pudermos também, fazendo bem como gostaríamos que fizessem conosco. Aleluias. Nós precisamos sim refletir a glória do Senhor através das nossas vidas, através de uma fé que agrade ao Senhor, através de uma fé que mostra ao mundo que Jesus ele pode fazer boas obras nas nossas vidas. E assim nós podemos também estar fazendo boas obras na vida das outras pessoas. Mas tudo começa pela fé, através da obra do Espírito Santo. A graça de Deus é uma doutrina maravilhosa. Mostra-nos que éramos, somos e quem é o Deus misericordioso, justo e compassivo ao qual servimos. Que a graça de Deus encoraje você e a mim a vivermos uma vida de verdade com Deus e em verdade com Deus, com o objetivo de proclamar a todo ser humano as riquezas da sua abundante graça, porque pela graça de Deus nós somos salvos. Não temos como merecer, apenas crer, apenas buscarmos. Quem faz esta obra é Ele. Que Deus esteja abençoando a sua vida, você possa estar dando liberdade ao Espírito Santo, de forma que Ele possa conduzir você à salvação, a uma mudança de vida, que a graça do Senhor possa estar alcançando a sua vida, em nome de Jesus. Para quaisquer dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.